é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas traz para você uma série de aulas sobre feminismo. Hoje você acompanha o tema Ser Feminista no Brasil, com a educadora popular Amelinha Teles e a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. Eu sou Amelinha Teles, da União de Mulheres de São Paulo e da coordenação do projeto Promotoras Legais Populares. E hoje nós vamos contar um pouco da história dos feminismos aqui no Brasil. Então, a primeira aula tem o nome de Mulheres das Lutas Sufragistas ao Protagonismo contra a Ditadura. O feminismo é um movimento político, né, de mulheres, e quando a gente conta a história dos feminismos, a gente também conta a história das mulheres, né, estão interligados, porque os feminismos são são construídos pelas mulheres, então, e as mulheres têm histórias que tiveram por muito tempo silenciadas, né, e tem duas historiadoras que sempre lembram, a Michelle Perrault e a Gerda Lerner, que a história das mulheres só começa quando elas vão escrever suas histórias, ou quando as historiadoras vão levantar suas ações, suas biografias, e isso é nos anos de 1970, quer dizer que é ali no final dos anos do século XX, né? Nós estamos aqui no século XXI. Então, eu queria dizer que antes mesmo o feminismo é considerado no Ocidente como tendo iniciado no século XIX, ou seja, um movimento que passou a ter alguma visibilidade no século XIX. No entanto, antes, as mulheres já tinham suas rebeldias, já levantavam seus protestos, né, se manifestavam contra o patriarcado. Então, nós vamos ver aqui no Brasil colônia, mulheres negras resistindo contra a escravização do povo negro, né, defendendo direitos, manifestando seu repúdio a essa violência, né, desse Estado colonial, e temos algumas mulheres que são destacadas, como a Dandara, que foi uma líder, né, do Quilombo dos Palmares, o Quilombo que teve a duração maior até então, pelo menos de um século, né, e que promoveu lutas de resistência, lutas de transformação, né, os quilombolas de Palmares, os palmarinhos, as palmarinas, tem muitas mulheres, queriam uma sociedade de iguais, né, uma sociedade de liberdade, uma sociedade produtiva, e inclusive incluíram até pobres brancos que também estavam sendo maltratados, né, pelos colonizadores. Bom, a Dandara foi uma delas, e nós vamos ter mais tarde, aí já no século XIX mesmo, a Luísa Maim.
A Luísa Maim era mãe de Luiz Gama, que foi um advogado abolicionista, um negro, que foi jornalista também e que defendeu a liberdade do seu povo, né, dos povos negros, e ele que traz a história da sua mãe, né? Ele diz que é uma mulher negra, de dentes muito claros, muito alvos, né? Ele usa essa expressão, e uma mulher de luta, ganhadeira, né? Ela vivia de quitandas, ela era uma negra liberta, segundo ele, parece que não se tinha mesmo uma ideia se ela nasceu na África ou não, ou na Bahia, mas ela foi presa e provavelmente foi deportada para a África, né? Aqui no Rio de Janeiro. E o que se caracteriza como luta feminista vai se dar com esse nome de sufragismo, né, lutas sufragistas ou lutas feministas pelo direito de voto para as mulheres, né. Nós vamos ter ainda no século, no Brasil Imperial, nós vamos ter uma luta de mulheres pela escravatura, vão ser incluídas algumas mulheres brancas feministas. E eu vou falar de uma delas aqui, que é a Francisca Senhorinha, da Mota Diniz, que faz o jornal O Sexo Feminino. A imprensa feminista foi muito pungente, muito forte, ainda no século XIX aqui no Brasil, né? Foi uma das imprensas que mais se destacou em todo o território, em todo o continente americano. E a Francisca, por que eu destaquei a Francisca? Porque ela, diferentemente das outras jornalistas, dos outros jornais feministas, que procuravam dirigir a palavra aos homens, no sentido de convencê-los de que as mulheres tinham o direito de votar, a Francisca colocava a palavra, escrevia para as próprias mulheres. Nós temos direito de votar, e ela, junto dessa bandeira do voto, né, que foi, digamos, o carro-chefe por quase um século, né, na luta feminista, ela também defendia o direito à educação, o direito à educação para as mulheres, e o direito ao trabalho, porque ela dizia que as mulheres tinham que ter independência econômica, isso era fundamental para que houvesse realmente as mulheres serem consideradas pessoas humanas com direitos à cidadania. Se elas não tivessem independência econômica, dependessem sempre dos homens, elas ficariam sempre submissas, e quem decidiria sempre seriam os homens, né? Então ela faz essa proposta, e é um jornal, e essa imprensa tem vários outros que vão defender o direito de divórcio, o direito de escolher o seu companheiro, né, para um casamento, escolher o marido, que é quem escolher os pais. Então tem toda uma luta que acompanha essa luta sufragista, mas quem vai ter o maior destaque na luta sufragista é Berta Lutz, que é uma bióloga, né, e que vai se tornar advogada, para poder melhor defender esse direito de voto, né, e ela faz a Federação Feminina, Federação das Mulheres pelo Progresso, e ela vai estar à frente dessas lutas em defesa do voto, que nós vamos, e tem uma outra também que eu queria dizer, que é a Leolinda Daltro de Figueiredo, que é uma professora, e ela é muito interessante, porque ela defende a população indígena, e ela defende o direito dos povos indígenas aprenderem a ler e escrever, inclusive em português, né, para terem maior independência política, inclusive, né, e defende o direito das mulheres ao voto,
né? Ela defende o direito das mulheres à educação e ao trabalho, né? Um trabalho remunerado, evidentemente, porque nós mulheres sempre trabalhamos muito, mas muitas vezes sem nenhuma remuneração. A Linda, ela decide, então, para fortalecer a luta sufragista, criar um partido republicano feminino, e faz uma passeata no Rio de Janeiro com mais de 100 mulheres, né? Pelo voto, pelo direito à participação política, porque ela dizia, nós temos que votar e ser votadas, ser eleitas, né? Ocupar os cargos. Bom, isto no Brasil República, né, nós vamos encontrar também essa continuação dessa luta, só que a abolição da escravatura vai se dar em 1888, ainda no Brasil Império, né? E essa abolição, ela foi bastante infrutífera, no sentido de que ela não garantiu os direitos dos povos negros, né? Ela não trouxe nenhuma medida reparatória para aqueles mais de 300 anos de escravidão. Então, a população negra se tornou bastante mais ainda marginalizada, discriminada e sem cidadania, né? E as mulheres negras tiveram que trabalhar muito, porque eram elas que conseguiam um emprego doméstico, o vender quitutes, né, na rua, porque os homens negros foram alijados do mercado de trabalho inteiramente. As mulheres ficaram no subemprego, né, as mulheres negras. Mas aí nós vamos entrar em 1880, quando tem a proclamação da República, tem o chamado para a Constituinte, e a Constituição foi feita em 1891, a primeira Constituição da República. As mulheres pediram, reivindicaram o direito de voto, não conseguiram. Mas é interessante que tinha a Chiquinha Gonzaga também nessa luta. A Chiquinha Gonzaga é uma musicista, compositora, cria vários ritmos. Ela é uma mulher especial, né? Ela é tão especial que ela é que introduz essa palavra maestrina no nosso vocabulário, né? Na língua portuguesa, porque ela consegue ser maestrina de conjuntos musicais, de orquestra, né? Que ela é a primeira a exercer esse cargo, que até hoje não tem tantas mulheres ocupando, né, esse espaço. E a Chiquinha Gonzaga, ela quer também o direito de voto, ela quer o direito de posse, ela quer o direito de educação, ela é uma defensora da democracia, e ela tem amizade com Lopes Trovão, que é um médico jornalista, né, do Rio de Janeiro, que acaba sendo eleito, né, constituinte, vai defender o direito de voto para as mulheres, vai defender o direito de divórcio, o direito à educação. É lógico que ele é uma voz solitária dentro dessa constituinte, mas ele é o porta-voz feminista, digamos assim, nesse momento. Bom, quando nós chegamos no Brasil República, a luta continua, evidentemente, né? Nós vamos ter, então, uma luta muito grande, não só das sufragistas, mas das mulheres operárias, que muitas vezes não são entendidas como mulheres feministas, mas são feministas porque elas estão defendendo direitos das mulheres, porque as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Então, elas vão defender o fim do trabalho noturno para as mulheres e para as crianças, porque nas fábricas era comum que as mães levavam seus filhos e seus filhos também eram obrigados a trabalhar e produzir como pessoas adultas, as crianças. E o trabalho infantil, que ainda existe no Brasil, infelizmente, ele existia à luz do dia, sem nenhuma proibição, né? Elas defenderam a redução da jornada de trabalho, porque evidentemente que as mulheres trabalhavam nas fábricas e também trabalhavam
em casa, né, e eram 14, 15, 16 anos. É interessante que as mulheres é que vão à luta, que tomam à frente dessas lutas, e às vezes os patrões vão dar o direito aos homens, né? A redução da jornada de trabalho, né, foi reduzida primeiro para os homens, depois, muito depois, para as mulheres. E quem reivindicou primeiro foram as mulheres, né? Fizeram greves, e tem enfim, e tem mulheres que tiveram uma contribuição, né? Tem a Maria Lopes como operária têxtil, que ela vai assinar um manifesto conclamando a todas as trabalhadoras, as costureiras, principalmente, que era uma categoria forte, né, no começo do século XX, as costureiras, que continua uma categoria forte hoje, só que invisível, né, mas que tinha muita visibilidade no século XX e que vai defender, a, vai convocar as demais trabalhadoras a apoiarem as greves operárias, né? Ela faz esse manifesto, ela assina, então por isso tem um registro, né? Porque essas histórias são muito apagadas, são muito invisíveis, e ainda bem que temos historiadoras que vêm levantando essa participação das mulheres, né? Olá, eu sou Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Nós vamos ter uma aula, uma conversa, um diálogo sobre feminismo negro, sobre como nós, mulheres negras, estamos enfrentando o racismo no nosso país. Então, esse momento é um momento de muita dor para todas nós, mulheres negras, pelo sofrimento que a gente vem passando pela pandemia, mas quero aqui reafirmar que cada dia que passa, nós temos mais coragem de continuar lutando. E a nossa luta, com certeza, é também convocar as não negras, todas as mulheres do nosso país, para a gente fazer uma frente muito grande para combater o racismo, para combater a discriminação racial, para combater a violência contra as mulheres no nosso país. Então, eu queria trazer para esse lugar, algumas pessoas que andam comigo, né? Uma pessoa que anda comigo, que teceu as nossas lutas durante muito tempo. Elza Soares. O meu país é o meu lugar de fala. Elza Soares disse isso. E ela cantou para todos nós que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. De repente, ela dá uma parada e diz: a carne mais barata do mercado não é, já foi a carne negra. Hoje a gente precisa lutar, lutar, lutar. Então eu queria trazer para esse espaço essa mulher que resiste e que insistiu em lutar e se organizar junto conosco para dar o exemplo. Quero trazer também o exemplo de algumas outras mulheres. Dandara de Palmares, que junto com Zumbi dos Palmares, ela coordenou um modo de vida absolutamente diferente. A organização a partir do respeito e da valorização da coletividade. Dandara, para nós, significou luta, resistência, e ela tocando a história do povo negro dentro de um espaço onde ela dividia o poder. E aí eu vou para Teresa de Benguela, que também lutou contra o patriarcado e que liderou um quilombo e nos mostrou da possibilidade de, quando mulheres estão no poder, a gente sabe perfeitamente o que a gente faz. Então, trago aqui também essas mulheres que farão e fazem a diferença para a gente. O combate à desigualdade racial sempre foi decisivo para a gente, porque a gente acreditava e acredita que a redução da gravidade do racismo
ela reduz a pobreza. Há tempos atrás, há muitos anos, há quase 500 anos atrás, nós chegávamos nesse país e a forma de chegada nesse país deu para a gente o sentido exato do que nos esperava. Muita violência, a tirada da nossa humanidade, o corte muito grande nas nossas famílias. Durante a exploração da escravidão, nós, mulheres negras, fomos absolutamente exploradas. Nós perdemos a grande possibilidade de viver de forma digna, porque nós tínhamos um Estado que impedia a nossa liberdade. Que, para além de tirar a nossa liberdade, tirava as nossas vidas, às vezes mutilava os nossos corpos, retirava de nós, da nossa convivência, os nossos filhos e ainda violava os nossos corpos. Isso tudo assistido da Casa Grande. Isso tudo com o ok da Sinhazinha. Isso tudo com o ok dos coronéis. Isso tudo debaixo de chicote. Então, a nossa reação a esse tipo de violência, nós podemos chamar, como alguns querem, como o feminismo negro, ou as mulheres negras na luta pela sobrevivência. Nós não estávamos em conforto do lar. Nós não tínhamos roupas para vestir. Nós não tínhamos alimento para nos sustentar. Nós, durante muitos anos, nós alimentamos os filhos da patroa e do patrão, enquanto os nossos filhos não tinham que comer. Então, o processo de organização das mulheres contra toda essa tirania, ela se dá também nesse movimento da senzala, da reorganização do nosso povo, de reinventar os alimentos, às vezes de alimentar os filhos do patrão com a possibilidade de enxergar a realidade para que essa realidade pudesse ser modificada mais à frente. As mulheres negras se organizaram durante muito tempo. Nós tivemos, então, uma ação negra no Brasil, onde a gente podia perceber que mulheres negras elas se organizavam para aprender a ler, para aprender a ler e escrever, para se organizar no seu trabalho doméstico, para comprar a sua liberdade, para dar apoio à família esfacelada, para procurar os seus filhos perdidos e vendidos pelo processo de escravidão, para deixar de viver, de ter a sua vida, para assumir a vida da casa, para dar sustentação para a sua casa. Então, a perda da identidade, da suposta identidade da mulher, a anulação dessa mulher como um ser humano que poderia contribuir ali, era uma estratégia para sobreviver. Porque, ao bater de frente, ao questionar, muitas vezes as mulheres negras elas eram costuradas suas bocas, eram furados seus olhos, era arrancado partes do seu corpo, porque a Sinhá achava que tudo aquilo era uma afronta e que não permitia que aquela mulher tivesse sossego. Nós não tínhamos tempo de trabalho. A dedicação das nossas vidas era para a vida dos outros. E isso é racismo. E a gente convivia e via, mas a gente tinha outras possibilidades para sobreviver, para reinventar essas dores. Nós podemos dizer que o 13 de maio de 1888 não encerrou um capítulo de violência contra a família negra no país. Pelo contrário, ele deu seguimento, porque ao assinar a Lei Áurea, que dizia que todos os negros, a partir daquela data, estavam libertos, determinou a
a situação mais violenta, que foi jogar para as ruas da cidade a população negra. E nós nos vimos naquele momento sem amparo, porque o trabalhador negro no país foi despejado sem ter os seus direitos, os trabalhadores e as trabalhadoras negras no país. Pais, mães, filhos, filhas, pessoas mais velhas foram despejadas e houve um processo de querer substituir essas pessoas. Então, a partir desse marco jurídico, histórico, nós nos deparamos com uma outra luta, a luta mais árdua ainda nas nossas vidas, né? Para conquistar, na dureza da vida, a possibilidade de moradia, de escola, de comida, de segurança pública. E tudo isso nós não tínhamos durante anos. E hoje, após esses anos todos da assinatura da Lei Áurea, nós nos deparamos com um processo muito bem calculado para a destruição do povo negro no nosso país. Nós temos o desemprego, a pobreza, nós temos os dados do IBGE que nos coloca nesse confronto de sermos mulheres que ganhamos menos que os homens negros, que os homens brancos, que as mulheres brancas. Nós temos essa estatística que não nos favorece. Nós temos um desemprego muito grande. Nós temos hoje homens e mulheres negras em subempregos, aceitando qualquer tipo de situação para sobreviver. Isso é muito ruim. Então, essa estatística ainda não nos surpreende, só reforça aquilo que a gente sempre diz. O racismo, ele vem reforçando esse comportamento contra a população negra. Então, quando a gente determina que o 13 não é referência, mas que o 20 é uma referência para que a gente possa continuar lutando, porque a gente quer dizer que racismo é crime e que precisa existir um processo de discussão e de muita luta para que o Brasil possa, para além do reconhecimento dos negros que vivem nesse país, a gente possa, de fato, compreender a importância e que é necessária a valorização e ações afirmativas para corrigir esse destempero que existe da realidade do negro. Nós chamamos muito isso de vamos reagir à violência racial. Contra o genocídio do povo negro, nós temos uma única vacina: o combate sistemático ao racismo. A possibilidade de formação política de quem está hoje desenvolvendo um projeto sobre segurança pública. Não se pode ter nós, negros, como alvos preferenciais das balas da segurança deste país. É uma insegurança. Nós não podemos ser mortas e mortos dentro dos supermercados. Nós queremos viver. Então, eu acho que a gente precisa superar esse 13 de maio, no sentido de que ele não foi um 13 que deu a liberdade, mas ele é um 13 que marca a possibilidade da organização das mulheres negras contra o racismo. A gente chega no 20 de novembro, e do 13 de maio ao 20 de novembro, nós temos a possibilidade de fazer a luta diariamente e coletivamente, chamando para a gente a responsabilidade da coletividade e do respeito e do reconhecimento. Então, as mulheres negras tiveram, dentro da sociedade, um papel fundamental para reorganização. Lélia dizia isso: nós precisamos organizar o nosso povo. O nosso povo precisa passar por um processo de organização onde ele possa compreender que a ocupação dos espaços, de todos os espaços na sociedade, deve ser feito por nós de uma forma sistemática para a gente vencer o racismo. Nós precisamos entrar para dentro das instituições, para dentro dos partidos, para dentro das centrais, para dentro dos conselhos, para dentro
câmaras legislativas, para que a gente possa, de fato, assumir o nosso papel e falar por nós. Então, isso é muito importante. Você assistiu uma aula sobre feminismo? Coloque na sua agenda que este será o tema durante toda esta semana. E não esqueça que as aulas ficam disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.